Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Amigo presente. Lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Caros irmãos do Ideal Espírita, estamos aqui mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O nosso tema hoje é sobre o livro espírita como instrumento de libertação. Então, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, que os bons amigos espirituais possam estar conosco, para que a gente passe a mensagem de forma correta e a incentivar a todos que nos ouvem ao conhecimento da doutrina espírita através dos livros. Primeiro dos livros da codificação, depois dos livros subsidiários, as chamadas obras subsidiárias, e essas que têm o conteúdo de acordo com a doutrina. Nós vamos falar um pouco da história do livro, a importância do livro para a humanidade e do nosso momento atual, em que nós vivemos a internet, as redes sociais, e que a velocidade das comunicações e das informações é muito grande. E do risco também que nós corremos se não fazemos uma seleção, né, separando o joio do trigo,
porque a informação ela está disseminada a todo instante, muito rapidamente, e às vezes nós não refletimos sobre aquilo que lemos. Então, esse estudo de hoje é um convite para que a gente consiga acessar a essência desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que esse conhecimento se torne experiência e assim possamos alcançar essa libertação, que é o nosso tema, né? Então, nós vamos tratar da libertação como libertação da ignorância, entendendo que a ignorância daquilo que é a nossa própria vida, ignorância das razões que nos levam ao sofrimento, ao desequilíbrio, que esse conhecimento sirva como a nossa libertação. Que quando nós compreendemos, entendemos as razões pelas quais nós passamos certas situações, ou nós reagimos de certas maneiras e não de outras, aí nós vamos nos consolando, nós vamos compreendendo, nós vamos aceitando e vamos nos fortalecendo para uma vivência de acordo com aquilo que o Evangelho de Jesus nos propõe. Então, o verdadeiro espírita é aquele que trabalha na sua transformação íntima, é aquele que procura a sua mudança, não aquele que já é perfeito, porque nenhum de nós é. Estamos aqui nesse planeta ainda de expiação e provas, com grandes desafios, para que possamos trabalhar a nossa intimidade, trabalhando no bem, trabalhando pelo nosso próximo, pois é assim que nós encontraremos a nossa própria felicidade. Então, vamos dar início aqui aos nossos slides, ao nosso conteúdo de hoje, que acima de tudo, vamos colocar o livro como um grande amigo, o livro em geral, né? Então, o livro é esse amigo que está conosco em todas as horas. Ele é um amigo de verdade, daquele com quem se pode contar em qualquer hora. Um amigo que não nos julga, que não se ausenta, que está sempre pronto para nos atender. Ele nos emociona, nos conforta, nos esclarece, nos ensina e nos orienta. E nada pede em troca. Esse amigo pode estar na cabeceira da nossa cama, em qualquer hora da madrugada. Ele pode estar ao nosso alcance, se assim nós cultivamos a companhia desse amigo, né? Esse amigo é o livro. Ele nada pede em troca e ele só dá. Então, seja filosófico, seja doutrinário, seja didático, né? Seja um romance, o livro é sempre esse companheiro que pode estar conosco. O que o livro traz para nós? Esse companheiro de todas as horas. Ele pode ser um alimento da alma, ele traz esclarecimento, ele traz emoção. Quantos de nós já não chorou lendo uma obra espírita ou mesmo um romance, daqueles em que nós podemos viajar, que nós nos sentimos dentro da história e amamos, sofremos junto com aqueles personagens. Ele nos traz cultura, porque nos mostra a história, nos mostra o mundo, e ele nos traz, ensinamento. Acima de tudo, o livro nos traz ensinamento. Lembrando que nós estamos falando dos livros em geral, né? Dos bons livros, dos livros de conteúdo edificante. Né? Então, Emmanuel tem uma frase seguinte: retire-se o livro da humanidade e ela retornará às cavernas.
E nós temos uma belíssima colocação aqui no livro Seara dos Médiuns sobre fenômenos e livros. O livro é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Então, é Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem se chama Fenômenos e Livros. E não por acaso está nesse livro, Seara dos Médiuns, né? Porque o livro espírita já pressupõe a questão mediúnica. Não são todos os livros espíritas que são mediúnicos, porque existem aqueles dos estudiosos, né, sobre os diversos temas, e nem sempre são psicografados, né, ou inspirados pelos espíritos. Tá? Então, existem vários livros doutrinários que não são mediúnicos. Como existem também, meus irmãos, os livros mediúnicos que não são espíritas. Tá? Isso nós vamos procurar entender no nosso estudo de hoje, que o que caracteriza o livro espírita é sua coerência doutrinária, né? Então, nós precisamos, antes de tudo, conhecer a doutrina, conhecer a obra básica de Allan Kardec. E o que é a obra básica? É o conteúdo trazido pelos espíritos, através, sim, da mediunidade, mas organizado e codificado por Allan Kardec. Tá? Então, o livro, ele tem muito a ver, o livro espírita, muito a ver com a mediunidade, sim, tá? Mas nem todo livro mediúnico psicografado pode ser chamado de espírita. E nós vamos atentar aqui no nosso estudo também para esse termo espírita, que tem sido usado indiscriminadamente e leva as pessoas, sobretudo na rede, na internet, a alguns equívocos, né? Tem sido mal usado esse termo em diversas situações, né? Então, o espírita que quer realmente promover a sua transformação, são aqueles espíritas sérios, né? O verdadeiro espírita, como nos explica Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é aquele que procura a sua transformação moral, vai procurar o conteúdo na fonte, né? O conteúdo de acordo, o conteúdo verdadeiro, aquilo que Kardec codificou, organizou para o nosso conhecimento. Então, o termo espírita não pode ser utilizado para qualquer tipo de livro que tenha chegado aqui na Terra para nós através da mediunidade. Vamos lá. Então, mais uma vez aqui, Emmanuel nos falando, né? Retire-se o livro da humanidade e ela retornará às cavernas. Por quê? Porque desde sempre, ou melhor, desde quando o homem aprendeu e instituiu a sua comunicação através de códigos, o homem registra o seu conhecimento. E esse conhecimento fica disponível para a divulgação e para o conhecimento de outras gerações. Nós trouxemos aqui um exemplo desse código de Hammurabi, né? Que então, desde a mais remota antiguidade, o homem registra, através de códigos e de símbolos, o conhecimento. Então, esse código de Hammurabi, ele é de 1772 a.C., quer dizer, há quase aí 4.000 anos, né, que existe esse código, né, foi talhado na pedra, nesse monolito preto aqui, que a gente destaca um recorte dele, onde existem leis, né, desse rei Hammurabi. Olha que interessante que o homem sempre agiu dessa forma, né? Então, nós trouxemos aqui um poema do escritor Olavo Bilac,
que chegou não por acaso no livro Parnaso Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier, em que esse autor, que foi um brilhante conhecido escritor aqui no Brasil, vai fazer uma reverência ao livro. Vamos com ele, então. O livro. Ei-lo, facho de amor que redivivo, assoma, desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito, ao fausto senhorio de Cartago e de Roma. Vaso revelador retendo o excelso aroma do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito. O livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Isso é muito lindo, né, gente? O livro é o coração do tempo no infinito, quer dizer, o conhecimento ali fica para o infinito, que está naquele, retido no livro, né? E ainda ele continua. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é um nume apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Olavo Bilac, Francisco Cândido Xavier, no Parnaso de Além Túmulo. Então, o nosso poeta, ele termina de forma luminosa, ressaltando que é em Jesus que toda essa consideração que ele fez sobre o livro vai brilhar, né? A gente até pôs a representação aqui da Bíblia, né? Com essa luz, porque ela traz o ensinamento do Divino Amigo. É o Evangelho Divino de Jesus. Então, o livro é esse companheiro de grande valor, né? E ele fala aqui que já na taba, né, eram impressos na pedra, né, em folhas de granito. Aqui nós trouxemos, né, uma folha de granito ou de pedra já também registrada, né, como mostramos o Código de Hammurabi ali também naquele monolito de pedra. E assim vai do papiro, né, onde vão sendo registrados os conhecimentos humanos e também as revelações divinas. Mas é com Jesus que ele vai realmente brilhar. Então, Olavo Bilac fala aqui da história da humanidade e do livro Na História da Humanidade. E chegamos ao Evangelho, que é o livro maior, né? Então, entendemos aqui que cabe essa colocação no capítulo 14 de João, de 15 a 17. Pois Jesus trouxe para nós: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Os versículos de 15 a 17, nesse capítulo 14 de João, tem o registro de Jesus nos prometendo que enviaria o outro Consolador, né? Mas ele adverte: se me amais, guardai meus ensinamentos. E ele rogaria ao Pai, né? Ele iria rogar ao Pai para nos enviar um outro Consolador. E quem é esse Consolador? Vamos ver um pouco mais de João aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que maravilha, Jesus já coloca o verbo lembrar,
Quer dizer, ele veio há 2000 anos, mas já quando aqui esteve, anunciou que iria enviar um outro Consolador, que ele chama aqui de Espírito Santo, e que nós, espíritas, compreendemos como aquela pleiade de espíritos, servidores do Senhor, né, que trabalham junto com o Senhor. E não foi assim com Kardec. Ele foi o codificador daquela doutrina trazida por essa pleiade de espíritos superiores, trazendo um conteúdo que nos possibilita a compreensão melhor do Evangelho de Jesus, pois nos esclarecendo sobre a reencarnação, as razões pelas quais passamos as situações aqui na Terra, como as leis de ação e reação, e tantos conhecimentos libertadores que a doutrina espírita nos traz, nós compreendemos melhor. Descortina-se para nós o conteúdo do Evangelho de Jesus naquilo que ainda estaria oculto. Ele mesmo disse, nada vai ficar oculto, nós não devemos colocar, né, a candeia sob o alqueire, mas sim iluminar. Então, esse Consolador é que vem nos iluminar, trazer o conteúdo que nos permite um entendimento ampliado do Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro de libertação. Então, se Jesus é a porta, ou isso mesmo, se Jesus é a porta, Kardec é a chave. E aqui, ainda, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, devemos caminhar na nossa evolução com o amor, o sentimento. Mas ele nos indica aqui o Espírito de verdade, que entendemos ser o próprio Senhor. Instruí-vos. Nós estamos no momento da fé, mas a fé raciocinada. Então vamos caminhando, meus irmãos. A Misericórdia Divina e o livro Espírita. Já falamos, né, sobre o termo espírita, que tem sido usado assim indiscriminadamente nos meios de comunicação, e também de que nem todo livro mediúnico é livro espírita, porque vai depender do conteúdo, se o conteúdo está de acordo com a doutrina, e vários outros requisitos, né, que a gente pode analisar. Então, a Misericórdia Divina nos possibilitou o livro espírita. E qual é o primeiro livro espírita publicado no mundo? Alguns segundos para a gente refletir. Qual o primeiro livro espírita publicado no mundo? O Livro dos Espíritos, gente. Que foi lançado, publicado, né, dado ao público em Paris no ano de 1857. Esse foi o primeiro livro espírita publicado no mundo. Porque o termo espírita é uma expressão que foi cunhada por Allan Kardec. Não se utilizava esse termo espírita, pois foi ele que criou esse termo, para diferenciar de espiritualismo. Então, existem outras correntes filosóficas, outras ideias, outras doutrinas que não são a espírita, né? Então, o primeiro livro espírita foi publicado no mundo em 1857, com a chegada aqui para nós
do Livro dos Espíritos, e assim sendo inaugurada essa nova era do Consolador prometido aqui na Terra. Aquele que vai trazer a nossa libertação e a ampliação da nossa visão, do nosso entendimento, que nos consola, né? Ele é o Consolador prometido. Porque quando nós compreendemos, nós nos consolamos. E a partir daí, nós também podemos consolar o nosso próximo, praticando a caridade, e a caridade até da própria divulgação da doutrina espírita, como nós procuramos fazer aqui e em todos os estudos que são veiculados aqui pelo nosso Centro Espírita, para que o consolo chegue aos corações, né? Então, nós estamos ressaltando aqui a importância do livro espírita como instrumento de libertação. Entendemos que o estudo da doutrina espírita atende ao objetivo do próprio Espiritismo, que é a transformação moral dos indivíduos através da fé raciocinada. Então, nessa frase, quando nós dizemos o estudo da doutrina espírita, nós entendemos o Pentateuco kardeciano, né, com as 5 obras, que se inauguraram com o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas de Kardec, né? Então, as 5 obras, elas são fundamentais para todo aquele que quer realmente conhecer a doutrina. E nós precisamos desse conhecimento para sabermos discernir o joio do trigo, porque há muita coisa publicada. E como que nós vamos saber se aquele conteúdo é doutrinário, se a gente não conhece o conteúdo da doutrina? Então, nós vamos ver aí que existe uma lógica, né? Que é preciso raciocinar, não porque precisamos ter uma inteligência superior, não é isso, mas é preciso conhecer para discernir, e não apenas aceitar ou captar e tomar como verdade tudo que nos chega. Olha só, Kardec deixou bem claro que a nossa fé só vai ser inabalável. Olha como ele diz, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a frase de Allan Kardec. Ele está falando da doutrina espírita como fé raciocinada. E olha que interessante, ele coloca até em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, não é o que era antes e depois a ciência provou que era outra coisa e a fé muda. Não. A fé vai ser inabalável quando ela puder encarar a razão frente a frente. Então, aquilo que é contrária à razão, à lógica, acaba sendo também contrária à fé, né? Então, quando Jesus coloca que nada deve ficar escondido, né? Que não se deve colocar a candeia sob ou debaixo do alqueire, né? É nos levando nesse sentido de revelação, que tudo deve ser revelado, para que a nossa fé seja uma fé compreensível, não mais a fé cega, aquela que aceita os mistérios. Não. A doutrina espírita, o livro espírita, nesse caso que nós estamos usando esse termo e tendo esse objeto, ela nos traz essa libertação, né? Não há mais mistérios, há sim entendimento, compreensão, tá? Então, vamos lá. Olha só, esse aqui é muito importante, gente, essa citação que nós trouxemos, que se encontra no sermão profético de Jesus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Então, o nosso estudo hoje também é um alerta, né? Para que a gente esteja atento
aos veículos de comunicação, sobretudo à internet. Por quê? O próprio Cristo nos alertou. Muitos vão dizer que o Senhor está aqui, o Senhor está ali, e querer ter para si mesmo a verdade. Mas nós precisamos nos precaver, né? Nós temos que saber distinguir e identificar o falso Cristo ou o falso profeta. E eles podem chegar de várias maneiras. Podem chegar numa conversa, podem chegar num programa de TV, podem chegar numa mensagem via WhatsApp ou divulgação nas redes sociais. Os falsos cristos e falsos profetas podem chegar dessa forma. Então, é um alerta que esse sermão profético, Jesus já falava há 2000 anos. Se ele fala que iria enviar o Consolador prometido, ele também nos adverte. Estejam atentos, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? E ele diz lá, não vos conheço, né? Então, nós estamos destacando isso, pessoal, porque na nossa experiência, porque eu também uso redes sociais, né? Recebo mensagens e vejo postagens. Eu já vi muita coisa com o nome espírita, de conteúdo lamentável, né? Hoje a gente encontra até cursos de espiritismo sendo vendidos. E outro dia eu vi isso. O curso dizia assim, é pago, né? Tem esse detalhe, né? E nesse curso você vai aprender a conhecer o seu mentor espiritual, a fazer cirurgias energéticas e magnéticas, saber o seu passado. Tudo isso estava lá com o nome espírita, né? Existe uma página que tem no seu título esse termo espírita, vendendo cursos de espiritismo. Quer dizer, isso não existe, isso é totalmente antidoutrinário. Mas a gente pega o celular, nós encontramos isso, né? Então, nesse período de pandemia que nós passamos, então, em que estivemos muito reclusos, né? Obrigatoriamente de quarentena, né? Os instrumentos eram esses que a gente utilizava, né? As redes sociais para se comunicar. Até nós nos comunicamos aqui através desse programa que nos permite gravar e depois vai para o YouTube, né? Então, a gente está recebendo informações o tempo todo e muitas chegam como espírita, ou então com nomes de espíritos veneráveis, né? Como Bezerra de Menezes e outros. É preciso avaliar o conteúdo para que a gente não se perca, para que a gente não perca também o nosso tempo tão precioso nesses momentos de transição planetária, em que as grandes transformações estão acontecendo no mundo. E nós temos condições de sermos aqueles que estamos em cima do telhado. Não devemos descer, né? Fazendo referência aí também ao sermão profético. Devemos nos manter elevados, na sintonia correta, apesar dos abalos, né? Das guerras, de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então, nós queremos aqui que os nossos irmãos valorizem o conhecimento através do livro espírita. E como que nós podemos conhecer um livro espírita, né? Como reconhecer um bom livro? E aqui a gente inclui o termo, uma boa mensagem, seja ela vinda de qualquer maneira que for, né? Um videozinho no YouTube, uma postagem no Facebook. Não temos nada contra redes sociais. Pelo contrário, né? Vamos lembrar de Paulo, apóstolo, né? Conheceis tudo, retende o bem. Nós podemos conhecer, mas temos que reter o bem. Como que nós vamos reconhecer? Assim como quando chega um livro às nossas mãos, como que nós vamos saber? É só porque veio escrito psicografado que o livro é bom ou que o livro é espírita?
repetimos, né? Não. Nós precisamos reconhecer um bom livro espírita. Vamos ver aqui. Quem começa pelo estudo da codificação kardeciana pode ler qualquer livro e não terá dificuldade em separar o joio do trigo. Começando por Kardec, a pessoa fica vacinada contra doutrinas estranhas. Então, é Humberto Ferreira que deixou essa mensagem no ano de 1984, e está lá na revista Reformador, né? Então, é interessante que ele fala que a pessoa fica vacinada contra doutrinas estranhas, que queiram enxertar aí misticismos, né? E que leva a criatura, muitas vezes, à ilusão, a fórmulas fáceis, né? De crescimento espiritual, né? Então, nós temos no livro espírita, no bom livro espírita, esse amigo de todas as horas, mas que deve ser selecionado com critério. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas a linguagem do livro espírita é uma linguagem difícil, né? E aí nós temos uma fala de Joana de Ângeles no livro Semeador de Estrelas, que diz o seguinte, vamos ler. Falando sobre a linguagem, né? Sobre as expressões que tem no livros espíritas, que alguns acham assim, um pouco complexas, né? Ela diz o seguinte, porque o espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura, e nós não devemos adotar a gíria ou a linguagem vulgar para facilitar o nível da conversação. Vamos utilizar uma linguagem que eleve o grau de entendimento da criatura. Quando o homem era primitivo, grunhia. A tendência para a civilização deu-lhe o vocabulário, beleza e construção de frases. Mede-se o nível de evolução do indivíduo pela forma com que ele tem de se expressar. Não apenas pela forma, mas também pelo conteúdo. No entanto, a maneira de vestir a ideia é-lhe importante. Joana de Ângeles, no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Então, meus irmãos, a linguagem elevada somos nós, criaturas, que devemos nos elevar, e não os espíritos que transmitem a mensagem diminuir o nível da linguagem para o nosso entendimento, né? Então, é um esforço de crescimento nosso também, procurar elevar esse nosso grau de entendimento, como ela fala aqui, ó. Tem que usar uma linguagem que eleve o grau de entendimento da criatura. Olha que bacana. O estudo da doutrina espírita é um curso que dura a vida toda, né? Não é como a gente se forma na escola e depois não estuda mais, né? Nós podemos continuar, né? No pouco a pouco, no miudinho, né? Como a nossa casa tem um estudo do miudinho, em que estão em foco ali uma pergunta do Livro dos Espíritos e um versículo do Evangelho, né? E ali se estuda palavra a palavra, termo a termo, frase a frase, para que se possa extrair ali o espírito da letra, também é um termo muito falado entre nós espíritas. Então, Joana de Ângeles dá esse toque assim bastante importante, né? Não vamos ter esse preconceito, né? Que os espíritos estão usando linguagem difícil, ou que a doutrina espírita é só para as pessoas intelectualizadas, nada disso, né? É para todos nós, né? O livro está aberto para todos nós, e os bons livros estão abertos para todos nós. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Então, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, e eu gosto sempre de lembrar, já falei isso em outros estudos, de uma passagem de um livro muito interessante, que
Essa passagem se deu aqui no nosso ambiente de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, em relação ao espírito que se autodenominou João Lúcio. E essa passagem está no livro Em Novos Horizontes. Esse nosso irmão, em retorno ao plano espiritual, passa por diversas situações de adaptação e vai tomando consciência da sua situação, reencontrando amigos, e ele se encontra nessa colônia espiritual que, descrito no livro, se encontra aqui na região da nossa cidade, da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, essa colônia chamada Em Novos Horizontes. E o nosso irmão, ele vai descrever o momento em que ele volta aqui. Ele era residente da nossa cidade. E ele vai ao seu antigo campo de trabalho, né? Seu ambiente de trabalho espírita, que era a União Espírita Mineira. Então, ele vai descrever que ele entra, né, junto com amigos espirituais que eu acompanho aqui nesse retorno à crosta terrestre, ele vai ali pela livraria, né? Quem conhece ou conheceu a União Espírita Mineira sabe que havia uma grande porta, né? A porta de entrada com a escada para as atividades lá no andar superior, mas havia grande entrada ali na livraria, e ele vai por ali. Então, ele descreve o ambiente espiritual que ele encontra na livraria, e é muito bonito, gente, o que ele diz. Diz o seguinte: em visita à União Espírita Mineira, ambiente balsâmico, corolado de suaves claridades, oriundas das prateleiras repletas de livros renovadores. Vejamos, gente, é um espírito chegando aqui na crosta terrestre, entrando num ambiente dedicado à divulgação através dos livros, e ele diz que esse ambiente é corolado de suaves claridades, o ambiente é balsâmico, por quê? Repletas de livros renovadores. Então, dos livros é que emanavam vibrações elevadas. Aquele ambiente dedicado aos livros, né? E aí ele diz o seguinte, para esclarecer melhor: todo livro nobre de cunho espiritualizante representa por si um acervo de luz que guarda em códigos humanos as mais variadas e santas vibrações, comunicando bem-estar e progresso nas sugestões e quadros vivos que retém. Gente, vou ler mais uma vez. Os livros não retêm mesmo quadros vivos, né? Todo livro nobre de cunho espiritualizante representa por si um acervo de luz que guarda em códigos humanos as mais variadas e santas vibrações, comunicando bem-estar e progresso nas sugestões e quadros vivos que retém. Então, essa é a experiência que o Espírito João Lúcio descreve para nós. E ele diz mais, que ao adentrar, ele encontra esse ambiente e mais à frente ele encontra um espírito que trabalha com trabalhadores espíritas que divulgam livros. Que todo aquele que trabalha com livros espíritas também tem um mentor e é inspirado, intuído por esse mentor em relação às suas escolhas de divulgação e também às suas escolhas de leitura, né? Então, isso tudo é muito bem cuidado pelos espíritos. Então, saibamos também valorizar, né? Vamos trazer aqui também uma colocação do Livro dos Espíritos, né? Que também falam sobre a linguagem, como a gente citou a Joana de Ângeles. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassadas da mais alta moralidade. Então, aqui, os espíritos estão nos
ensinando, né? Kardec nos ensinando como reconhecer o conteúdo. Se é um conteúdo elevado, ó, os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna. Isso também vale para as comunicações, né, mediúnicas, né? Linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, queridos irmãos, vamos conhecer melhor o livro espírita, começando pela obra básica, como nos alertou aqui o irmão Humberto Ferreira, e as obras subsidiárias, né, chamadas subsidiárias, que deram continuidade, como a obra do Espírito André Luiz, que nos trouxe a realidade do mundo espiritual, né, através da psicografia de Chico Xavier. E Chico, não é possível falar de livro espírita sem citar Chico Xavier, né, que foi aquele que multiplicou os talentos, né, veio com a programação para 30 livros, 50 livros, e psicografou mais de 400 livros, e todos de conteúdo fidedigno, né, de acordo com a doutrina, de acordo com o Evangelho de Jesus. E assim continuam a serem publicados outros livros espíritas. A doutrina, ela não se encerrou, né? Esse portal de conhecimento ainda está aberto, as revelações vão chegar e estão chegando para nós. Nós é que devemos nos preparar para assimilar e fazer a devida seleção, né? Reter o bem. Mas muita coisa chega ainda através da mediunidade. Na nossa casa espírita, nós temos grupos de estudos da doutrina e podemos adiantar, né, com a permissão do autor, do organizador do conteúdo, que serão lançados livros, em especial, nós estamos falando do Aderlande Ferraz, que é o nosso presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em que ele trará aí 2 títulos a serem publicados brevemente, se Deus quiser. Um falando sobre a vida no sistema solar, e no nosso sistema solar, e outro falando da evolução da Terra, do auxílio dos irmãos de Sírios, aqui na evolução do planeta Terra. Tá? Então, a gente espera trazer notícias em breve sobre esses 2 lançamentos e recomendamos que os estudos continuem, né? Que a gente tenha bom ânimo para assistir às palestras, para acompanhar os estudos e para ler, sempre termos ali junto conosco esse amigo, que é o livro, que está conosco em todas as horas. E um bom livro pode ser o nosso instrumento de libertação. Então, caros irmãos, nós vamos para a nossa finalização, fazendo a nossa prece, em que nós pedimos as bênçãos do Mestre Jesus. Querido amigo Jesus, Mestre amado, nesses momentos em que podemos refletir sobre as nossas buscas e os nossos desafios aqui nessa encarnação no planeta Terra, nós agradecemos a assistência amiga e amorosa dos mentores espirituais, dos trabalhadores da tua seara, pedindo, Mestre amado, que reforce a nossa alma, o nosso espírito, para que tenhamos firmeza, para que tenhamos boa vontade em seguirmos firmes na nossa evolução, no trabalho da nossa mudança. Enfim, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos na caminhada terrena, a humanidade aqui na Terra, tão carente
mas que sabemos que os teus olhos amorosos estão guiando esse barco. Jesus, nos dê a todos bom ânimo. Que assim seja. Obrigada e até uma próxima.